Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos refletir o texto de Mateus 8, 23 ao 26, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus estava percorrendo a região da Galileia, irmãos, pregando, ensinando, realizando muitas curas, milagres, expulsando demônios. E como já era tarde, ele convidou os discípulos para passarem à outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia era um lago de água doce, com a largura de aproximadamente 13 quilômetros e o comprimento de 21 quilômetros. E devido à sua localização geográfica, sempre ocorriam tempestades no Mar da Galileia. Ora, os versículos 23 e 24 dizem que Jesus entra no barco e seus discípulos o seguem. Mas, inesperadamente, acontece uma tempestade. E essa tempestade ameaça afundar o barco. Ou seja, surgiu um problema inesperado que ameaçava a vida de todos. Apesar disso, o texto diz que Jesus estava dormindo. Jesus continua dormindo, apesar de toda aquela confusão causada pelas ondas do mar. O versículo 25 diz que os discípulos então resolvem acordar Jesus. E diz: Senhor, salva-nos, perecemos. Ou seja, irmãos e irmãs, diante da tempestade, os discípulos ficaram atemorizados e por isso resolveram acordar Jesus. O medo os impediu de crer que Jesus estava no mesmo barco que eles. Eles não creram que, se Jesus estava com eles, no mesmo barco, tudo iria acabar bem. O versículo 26 diz que Jesus, então, olha para eles e tem uma atitude que talvez eles não esperassem. Antes de acalmar o vento e o mar, repreender o vento e o mar, Jesus repreende os discípulos. E diz: Por que sois covardes, tímidos, homens de pequena fé? Em seguida, ele então dá uma ordem e o mar fica tranquilo, ocorre grande bonança. Diante do terror demonstrado pelos discípulos, Jesus concluiu que a fé deles não era profunda o suficiente, apesar de terem presenciado os muitos milagres que ele já havia realizado. Por quê, irmãos e irmãs? Porque a certeza da presença de Jesus conosco no mesmo barco que nós depende do tamanho da nossa fé. Algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. A vida cristã é como esse barco no mar. E por isso, irmãos e irmãs, estamos sempre sujeitos a tempestades. Jesus sabia que a tempestade viria. E ele até poderia ter impedido. Mas
permitiu que ela, a tempestade, viesse para nos ensinar três coisas. Primeiro, as tempestades em nossas vidas são permitidas por Deus para nos acordar do sono espiritual, que muitas vezes nos impede de crer que Deus está conosco nas tempestades. Segundo, precisamos crer que Jesus está conosco no barco. Por quê? Porque sem fé, irmãos e irmãs, somos intimidados pelo medo. Somos intimidados pelo temor. E não enfrentamos o mar. E por último, é nos momentos de crise que demonstramos nossa confiança, ou não, na presença de Deus conosco. Deus é fiel. Amém.